Olá, senhores! Nessa nossa aula, nós iniciaremos a parte de cônicas, vendo elipse. Então, vamos lá? Olá, meus queridos professores Isidoro, sejam muito bem-vindos em meu canal. Como eu falei para vocês, iniciaremos hoje a parte de cônicas. Na verdade, a gente já teve uma aulinha de circunferência antes, que é o início de cônicas, né? Só que, como circunferência é um basicão, então o pessoal costuma mais chamar de cônica a parte de elipse, hipérbole e parábola. E iniciando aqui com a elipse, vamos à definição. O que é uma elipse? É o conjunto de pontos esses que possuem a soma das distâncias para dois pontos fixos, que são os focos, constante. E essa constante é igual a 2a. Vamos entender melhor o que a gente está vendo aqui. Então, é como se você tivesse martelado dois pregos na parede. Então você pega aqui, ó, e martela um prego aqui e outro prego aqui. Certo? Aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar um barbante, o comprimento desse barbante maior do que a distância entre esses dois pregos, e vai amarrar uma ponta aqui, outra ponta aqui. Ele vai ficar com uma folga, já que ele é maior, né, do que a distância entre os dois pregos. Então você vai pegar esse barbante com essa folga e vai pegar uma caneta. Então imagina essa situação. Então você pegou uma caneta, esticou, pegou a ponta da caneta e esticou o barbante. Aí o barbante que tinha uma folga dessa maneira, com a caneta esticando esse barbante, vai ficar dessa forma, vai ficar reto, não vai? E aí você vai pegar essa caneta com o barbante esticado e vai fazer um contorno ao redor da parede. E esse contorno ao redor da parede vai ficar esta figura aqui, ó. Vai ficar uma figura dessa maneira. Não é exatamente assim, porque é só um esboço, mas esse contorno, essa volta, é justamente a nossa elipse. Esses dois pontos fixos são os chamados focos, a gente vai ver depois nos elementos da elipse, mas são os pregos aqui. E por que esse contorno tem a soma das distâncias fixas? Porque, olha só, você pega aqui, vou chamar aqui de F1, F2 e um ponto P. Certo? Bom, se você pegar e somar PF1 com PF2, PF1 com PF2, isso vai ser exatamente igual a você pegar um outro ponto qualquer da elipse e somar as distâncias. Então, se você pegar daquele ponto Q ali e fizer QF1 mais QF2, vai ser igual a justamente a soma que a gente tinha feito antes. Por quê? Porque isso aqui coincide com o comprimento do barbante. Qualquer que seja o ponto do contorno aqui que você some as distâncias para F1 e F2, o que você vai encontrar é o comprimento do barbante. E como o barbante não mudou, essa soma das distâncias é fixa. Beleza? E por que essa soma é igual a 2A? O que é esse 2A? Já vamos ver logo em seguida. Olha aqui. Elementos da elipse. Então você tem aqui a elipse, eu coloquei no plano cartesiano aqui XY, e depois a gente vai ver melhor ela situada no plano XY com a equação da elipse. Mas vamos lá. Aqui nós temos o centro da elipse. A elipse, ela dividida ao meio, ela é dividida pelos eixos. Se você traçar dessa forma aqui, você está vendo B1, B2, isso aqui é o eixo menor. É igual a 2B, B para cima e B para baixo.
Se você dividir dessa forma, dividindo ao meio também, você vai estar traçando o outro eixo, o eixo maior. Então ela tem dois eixos, eixos são essas retas que dividem a elipse ao meio. Quando você traça dessa forma, você tem o eixo maior, que é igual a 2A. A para a esquerda e A para a direita. Então, A1, A2 é o eixo maior, 2A. Então, você está percebendo que a medida do eixo maior coincide com aquele tamanho do barbante, certo? Por quê? Olha só, é simples, é fácil de você perceber. Para qualquer ponto aqui, a soma das distâncias é a mesma, certo? Então, vamos pegar um que seja mais fácil de calcular essa soma das distâncias. Vamos pegar aqui A1. Vamos somar as distâncias para F1 e para F2. Lembrando esse C aqui, ó, esse C é a distância do foco até o centro. E aí 2C é a distância dos dois focos, do F1 ao F2, que é a chamada distância focal. Mas vamos lá, né? Por que a soma das distâncias dos pontos da elipse para os focos coincide com a medida do eixo maior? Vamos pegar esse A1 aqui, ó. Do A1 para F1, qual é a distância? Do A1 para o F1 vai ser A menos C, não vai? Porque A é esse tamanho aqui, C é esse aqui. A menos C. Vamos somar com a distância do A1 para o F2, que é A mais C. Cortou o C com C, isso aí vai dar 2A. Simples assim, beleza? E se para esse ponto aqui a soma da distância foi 2A, para todos os outros vai ser 2A também, beleza? Porque o barbante é o mesmo, não mudou. Então, esse comprimento do barbante, né, ele coincide com a medida do eixo maior, certo? Então, aqui os elementos, eixo maior, eixo menor, distância focal. Tem também a chamada excentricidade. Se a questão, por acaso, perguntar a excentricidade da elipse, é só você fazer C sobre A, simples assim, beleza? Então, a questão perguntou lá, quanto é que vale a excentricidade? Já sabe que é para fazer C sobre A, beleza? Façam um OBS aí também. Observação. Percebam. Para todos os pontos aqui, a soma das distâncias é 2A, certo? Para todos os pontos da elipse. Inclusive para esse ponto aqui, B1. Pega esse B1 aqui. Se você somar B1F1 mais B1F2, vai ter que dar 2A. Como ele está bem no meio, é A para a esquerda e A para a direita. Ah, então se eu traçar daqui para cá vai ser A, vai também. E aí você vai ter A como sendo a hipotenusa, C um cateto e B o outro cateto. Ou seja, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Beleza, queridos? Então, coloque essa observaçãozinha aí. Copiem que a gente já vai prosseguir com as fórmulas da elipse, as equações. Queridos, é o mesmo quadro ainda, só fazendo uma observaçãozinha ali, porque o celular ficou um pouquinho deitado, não pegou a parte inicial ali, a parte de cima ali, mas estava escrito isso aí, elementos da elipse, beleza? Já vou dar um pause aqui e continuar. Queridos, retomando aqui nossa filmagem, equações da elipse. Você pode ter a elipse com o eixo maior na horizontal ou na vertical. Então, vamos aqui. Eixo X, eixo Y e a nossa elipse. Então, notem que independente se ela está deitada, né, que é o eixo maior na horizontal, ou em pé, que é o eixo maior na vertical, o eixo maior sempre está diretamente ligado ao A. O eixo maior é o 2A. O eixo menor é o 2B. Olha aqui, ó, 2A na vertical. E aqui, 2A na horizontal. Então, A sempre se refere ao eixo maior, né? 2A é o eixo maior, 2B é o eixo menor. E notem que a distância focal sempre vai estar contida no eixo maior, independente se ela está deitada ou em pé. Bom, a fórmula é x menos o x do centro ao quadrado sobre a ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Isso se ela estiver deitada. Se ela estiver em pé, x menos x do centro ao quadrado sobre b ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Perceberam a diferença? Se ela estiver deitada, o a vai ficar embaixo do x.
Se ela estiver em pé, o A vai ficar embaixo do Y. Ah, como é que eu sei quem é o A e quem é o B? O A é o maior, B é o menor. Beleza, queridos? Então, de fórmulas, é isso aqui que você precisa saber. Grave essas fórmulas. Eu já vou prosseguir aqui. Você dê um pause, copie, que a gente já vai agora para uma equaçãozinha para a gente ver como é que isso pode cair. Amiguinhos, prosseguindo aqui, coloquei essa questãozinha que vai servir de uma boa base aí para você se ligar como é que ficam as questões de elipse. Bom, nós temos ali 9x ao quadrado mais 25y ao quadrado menos 36x mais 50y menos 164 igual a zero. E aqui as opções, falando que o centro é tanto, o eixo maior vale tanto, o eixo menor é tal, beleza, e vamos resolver. Qual é o passo a passo para você resolver as questões de elipse? Nas fórmulas, você não viu coeficiente diferente de 1 multiplicando o x dentro do parênteses. Era x menos x do centro. O coeficiente x era 1. Ou seja, não pode ter aquele 9 ali. Então, a primeira coisa que você vai fazer é se livrar desse 9 e como? Colocando em evidência. Como dentro do parênteses era x menos o x do centro, isso elevado ao quadrado, você pega o que tem x aqui, ó, 9. O que tem x, você coloque em evidência aqui o 9, tá vendo? Para quê? Para que esse coeficiente do x ao quadrado fique 1. Vai ficar x ao quadrado menos 4x. Então, o que a gente fez? A gente pegou esse cara aqui, o coeficiente de x ao quadrado, e colocou em evidência de tudo quanto era x, do x ao quadrado do x. Ficou assim. Só que você deve se lembrar que era x menos x do centro ao quadrado. E desenvolvendo esse quadrado de diferença, fica quadrado primeiro, 2 vezes primeiro vezes segundo e o quadrado do segundo. Então, está faltando aqui o quadrado do segundo. Quem está faltando, então? É muito simples. Você vai fazer o seguinte. Tá vendo esse coeficiente aqui, ó? Divide ele por 2 e eleva ao quadrado. Faz isso que vai dar certo, não tem mistério. Menos 4, divide por 2. Menos 2, eleva ao quadrado 4. É 4 quem falta para você completar o trinômio quadrado perfeito. Mas tu não pode chegar assim do nada e somou 4 só porque você quer. Você tem que acrescentar isso do outro lado da igualdade também. Beleza? Para você manter a igualdade. Então é só colocar mais 4 do outro lado? Cuidado para não fazer besteira. Você jogou um 4 dentro do parênteses, ele está multiplicando por 9. Então acrescente um 36 do outro lado da igualdade. Beleza? Mas você já se ligou como é que é o esquema. Então olha só, você vai colocar agora o 25 em evidência. 25, beleza? Aí vai ficar quem? Y ao quadrado mais 2y, certo? E aí, quem está faltando para completar o trinômio quadrado perfeito? Divide por 2 e eleva ao quadrado. Mais 1. Coloca 25 do outro lado, porque foi o que você acrescentou. Jogou esse 1, só que é 1 vezes 25. E aquele menos 164, joga para o outro lado, mais 164. Beleza? Então, eu não mudei a equação que eu tinha antes. É a mesma equação, só que eu escrevi de uma forma conveniente. Agora, vamos lá. Vai ficar 9... que multiplica x menos 2 ao quadrado, mais 25, que multiplica y mais 1 ao quadrado, igual a 36, eu vou somar com 64, fica melhor, vai dar 200, com 25, 225. Falta uma coisa, eu tenho que na fórmula ela está igualada a 1, não é? Não está igualada a 1? Muito simples. Eu divido ambos os lados por 225. As questões, cara, elas em geral já vêm com números até relativamente favoráveis, o que é o caso desse 225. Me convém muito. Eu dividindo uma soma, eu divido ambos. E 9 divide por 225, assim como 25 também. Corto 9 com 225, vai dar 25, que eu já deixo aqui, ó, 5 ao quadrado, para ficar certinho como vem na fórmula. 25 com 25 dá 9, fica 3 ao quadrado. E escrevendo a fórmula desta maneira, a equação dessa maneira, cara, eu tenho tudo o que eu quero.
eu sei quem é o meu centro. Quem é o meu centro? O menos é da fórmula, tá? Então, o centro é 2 e menos 1. Menos 2 e 1. Não é a letra A. Beleza? Então, vamos lá. O que mais foi afirmado aqui? Eixo maior é 25. O eixo maior é 25, o A é 5. O eixo maior é 10. Então, não tem 25 aqui. Tá, se você desenvolver ali, vai dar 25, mas 25 não é nada. Então, 25 é A ao quadrado. O A é 5 e o eixo maior seria 10. Assim como o eixo menor é quanto? 6. O B é 3. E aqui está dizendo 9. A distância focal é 4. Cara, olha só. Se você sabe que o A é 5 e que o B é 3, por Pitágoras você vai tirar que o C é 4. Beleza? É o triângulo pitagórico. Então, 5, 3, 4. A distância focal é 4? Não, o C é 4. A distância focal seria 8. E finalizando, bom, por eliminação só pode ser letra E, certo? A excentricidade é 0,8. Excentricidade não é C sobre A? Joga um 4 sobre 5 e você vai ver que vai dar realmente 0,8. Beleza, meus queridos? Deem um like, compartilhem e até a próxima. Beijo para todos. Tchau, tchau.